Se assim como eu, você também acha que os bilionários são pessoas completamente fora da curva, que podem nos ensinar muito, esse vídeo daqui é pra você. Todo ano a revista Forbes elabora um ranking com as pessoas mais ricas do Brasil. E eu decidi dar uma olhadinha nesse ranking para estudar um pouquinho sobre os 5 primeiros colocados. E nesse vídeo daqui eu vou te contar tudo o que eu descobri. Quem são esses 5 brasileiros mais ricos do mundo e como eles ficaram ricos. Se você se interessa por assuntos como esse, eu quero pedir para você já se inscrever no canal aí embaixo, no botão vermelho, para você não perder os próximos vídeos que eu trago com essa temática, que saem toda semana. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, é o meu documentário pessoal da minha jornada até o primeiro milhão de reais, e sem enrolação, vamos logo pro assunto do vídeo. Na 5ª posição do nosso ranking aqui está Carlos Alberto Sicupira, mais conhecido pelo apelido de Beto. Beto é o 5º homem mais rico do Brasil e ele ocupa a posição 349 do ranking global, o ranking da Forbes que engloba todos os bilionários do mundo inteiro. A sua fortuna em 2020 foi estimada em 4,8 bilhões de dólares e as fontes dessa riqueza vêm de diversos setores diferentes, principalmente o setor de bebidas e o setor de varejo. Eu vou te contar essa história com calma. Beto faz parte do trio de bilionários da 3G Capital, 3G Capital, ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Herman Telles. Se eu fosse você, eu gravava o nome desses outros dois caras, porque algo me disse que eles ainda vão aparecer aqui nesse vídeo. Beto nasceu no Rio de Janeiro e se formou em administração de empresas lá na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1973, ele foi chamado pelo seu futuro parceiro de negócios, Jorge Paulo Lemann, eu falei que esse cara ia aparecer de novo aqui, para trabalhar em uma corretora chamada Garantia, que Jorge Paulo tinha fundado há 2 anos. Como esses caras eram animais no que eles faziam, rapidamente a corretora Garantia se transformou em um banco. E aí, com as coisas dando cada vez mais certo, eles decidiram fazer algumas aquisições. Eles compraram as lojas americanas do setor de varejo e uma cervejaria, que até os dias de hoje continua com o mesmo nome, a Brahma. E para você ter uma noção, na época a Brahma já era a maior fabricante de bebidas do Brasil, então o que esses caras fizeram realmente foi surpreendente. Ao que tudo aparenta e o que a história nos mostra, tanto o Beto quanto o Jorge Paulo se interessaram muito por esse setor de bebidas, porque 10 anos depois dessa aquisição, eles vieram a fundar a Ambev. E essa sim é a maior fonte de riqueza de Beto, porque a cervejaria que eles construíram, a Ambev, domina uma fatia de 25% do mercado global de bebidas. E para que a Ambev realmente se tornasse esse fenômeno mundial, eles não pararam por ali. Eles continuaram fazendo aquisições de cervejarias menores, cervejarias mais consolidadas para se fundirem com a Ambev. Foi assim que surgiu a 3G Capital, formado pelo trio de bilionários que eu comentei lá no começo do vídeo. E se você acha que esses caras pararam por aí, eles se contentaram com a Ambev, não foi bem isso que aconteceu. Utilizando ali o artifício da 3G Capital, eles continuaram fazendo aquisições ao redor do mundo, principalmente ali no setor alimentício. Eles adquiriram empresas como Burger King e a Heinz, a empresa do ketchup. Na 4ª posição do nosso ranking aqui da Forbes está um dos nomes que eu te falei para gravar, Marcel Herman Telles. A fortuna de Marcel Telles em 2020 foi estimada em 6,5 bilhões de dólares, o que o coloca na posição 230 do ranking global da Forbes. A fonte da riqueza desse cara e a sua história é muito parecida com a história que a gente acabou de contar, do Carlos Alberto Sicupira, do Beto. E por que isso daqui? Esse é o plot twist do nosso vídeo. O Marcel Herman Telles, ele era ali o 3º sócio da 3G Capital e ele estava envolvido em todo esse rolo que a gente acabou de contar, junto com o Beto Sicupira e com o Jorge Paulo Lemann. Então ele também foi chamado para trabalhar lá na corretora Garantia, que depois virou um banco, e aí eles saíram fazendo aquisições ao redor do mundo, como a Brahma, fundaram a Ambev, adquiriram as lojas americanas, compraram o Burger King, a Heinz, e toda essa história que eu acabei de contar. Para ser sincero, parece que eu estou contando a exata mesma história, porque o Marcel Herman Telles, ele também nasceu lá no Rio de Janeiro, assim como o Beto Sicupira. A única diferença é que o Marcel Telles, ele não cursou administração de empresas, ele optou por cursar economia lá na UFRJ, na mesma universidade do Beto Sicupira. Na 3ª posição do ranking de homens mais ricos do Brasil, nós temos Eduardo Saverin. A fortuna de Eduardo em 2020 foi estimada em 8,4 bilhões de dólares, o que o coloca na posição 161 do ranking global da Forbes. A fonte da sua riqueza é uma das mais legais aqui desse vídeo, na minha opinião, e eu já vou chegar nela.
Diferentemente do Marcel Telles e do Beto Sicupira, o Eduardo Saverin não nasceu no Rio de Janeiro. Ele nasceu em São Paulo, mas ele também não foi criado lá. Desde pequeno ele foi criado lá em Miami, nos Estados Unidos. Ele sempre foi um garoto muito inteligente e ele era envolvido com o mercado acionário, com o mercado de ações. Investimentos era a parada desse cara. Ele conseguiu ingressar na Faculdade de Economia de Harvard, não sei se é assim que pronuncia. My equipe play very nice. The first time Harvard, vou falar assim que é mais fácil, e lá ele se tornou o presidente da Associação de Investimentos de Harvard. Em algum ponto da sua trajetória lá na faculdade, o Eduardo Saverin conseguiu realizar um grande feito em suas operações no mercado acionário. Ele realizou alguns investimentos no setor de petróleo, se aproveitando de uma falha que ele conseguiu identificar aqui no mercado brasileiro, e ele conseguiu lucrar $300 mil em uma única operação. Inclusive, isso daqui é bem chamativo, mas eu recomendo que você não tente replicar algo do tipo. Pelo menos, é claro, sem ter o conhecimento. O cara era presidente da Associação de Investimentos de Harvard, então pouca coisa ele não era. Mas esse daqui nem é o ponto principal da história. O foco da nossa história aqui é que o Eduardo Saverin ganhou uma visibilidade gigantesca dentro da faculdade. Imagina se fosse com você, se da noite pro dia você conseguisse fazer uma operação e lucrasse ali $300 mil. Todo mundo da faculdade ia te venerar, não é verdade? Foi basicamente isso que aconteceu lá em Harvard. Ele virou o cara da faculdade. E toda essa fama, toda essa visibilidade acabou chamando a atenção de um outro aluno do curso de Ciência da Computação. O nome desse aluno, também não vou saber pronunciar direito, era Mark Zuckerberg, da forma que você quiser falar aí. Percebendo a inteligência de Eduardo para as finanças e também o dinheiro que ele tinha acabado de adquirir, o Mark Zuckerberg decidiu o chamar para ser seu sócio em uma startup ainda não fundada, mas que viria a se tornar o Facebook. Como um dos cofundadores, o papel de Eduardo dentro da empresa era de diretor financeiro e de gerente de negócios. Tem um filme bem legal que retrata um pouquinho sobre toda essa dinâmica, sobre a relação entre o Mark Zuckerberg e o Eduardo Saverin, sobre o processo de criação do Facebook e inclusive como toda essa história terminou, que eu já te adianto aqui que não terminou de uma forma muito feliz. O nome do filme é A Rede Social, é um filme bem legal e eu recomendo, caso você queira saber um pouco mais sobre essa história, assistir o filme. E deixa um like no vídeo também se você usa o Facebook. Todo mundo usa o Facebook, né? Se você usa o Facebook, o Instagram ou o WhatsApp, você tem que deixar um like aí no vídeo. É a regra aqui que eu acabei de estabelecer. Eu tenho que pensar nas formas mais criativas de pedir o like. Ficar pedindo like pra quem usa o Facebook é sacanagem. E na segunda posição aqui do nosso ranking está o nome da 3G Capital, o terceiro sócio bilionário da 3G Capital que faltava, o Jorge Paulo Lemann, o cara que chamou o Beto Sicupira e o Marcel Herman Telles para trabalhar lá na corretora Garantia. E lá vou eu de novo aqui contar a mesma história que eu já contei 2 vezes no vídeo, né? Brincadeira, eu vou contar umas coisinhas diferentes aqui sobre o Jorge Paulo Lemann. A fortuna do Jorge Paulo Lemann foi estimada em $10,4 bilhões em 2020, o que o coloca na posição 129 do ranking global da Forbes. Assim como o Beto Sicupira e como o Marcel Telles, ele também nasceu no Rio de Janeiro, mas ele não cursou a sua faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele decidiu cursar lá em Harvard, cursou economia na faculdade de Harvard. Em 1961, ele se mudou lá para Genebra, na Suíça, e ele estagiou no Credit Suisse, um banco de investimentos muito famoso. Após trabalhar em diferentes corretoras e diferentes financeiras, o Jorge Paulo Lemann decidiu voltar para o Brasil e em 1971 ele iniciou a sua carreira no empreendedorismo com a aquisição da corretora Garantia, que mais tarde, 2 anos depois, ele viria a chamar o Beto Sicupira e o Marcel Herman Telles para fazer parte. Agora eu acho que acabou, né? Não tem muita coisa nova pra falar, é a mesma história daqui pra frente. Brincadeira, tem algumas coisas assim que dá pra eu falar ainda. Uma coisa que eu não comentei é como o Beto Sicupira e o Marcel Herman Telles se tornaram bilionários junto com o Jorge Paulo Lemann, se eles eram funcionários do Jorge Paulo. Eles foram convidados para trabalhar na corretora Garantia. Não é muito comum que um funcionário de uma empresa se torne um bilionário junto com o dono. O que aconteceu aqui para esses dois terem se tornado bilionários também? O Jorge Paulo tem uma fama muito grande no nosso país por estruturar suas empresas em cima de um conceito muito bem definido de meritocracia. Muitas vezes os salários que ele pagava para os seus funcionários eram ali abaixo da média de mercado, mas ele trabalhava muito com o conceito de bonificações por bons resultados. Aqueles funcionários que mais se destacassem dentro da empresa seriam bonificados e foi exatamente o que aconteceu com o Marcel Telles e com o Beto Sicupira. Os dois eram tão bons e tão dedicados no que eles faziam que aos poucos eles foram deixando de ser funcionários e se tornaram sócios do
Jorge Paulo. Uma curiosidade interessante sobre o Jorge Paulo Lemann é que ele foi jogador profissional de tênis e pentacampeão brasileiro. Muita gente não sabe disso daqui. Ele chegou a disputar os torneios de Wimbledon e Roland Garros, novamente aqui nomes que eu não sei se eu estou pronunciando da forma correta, mas ele decidiu abandonar as quadras porque, segundo ele percebeu que ele dificilmente estaria entre os 10 melhores tenistas do mundo. E aí ele preferia parar e encontrar algo novo em que ele pudesse se destacar, ao invés de ficar insistindo em algo que dificilmente o tornaria um astro. Dá pra pegar um pouquinho da mentalidade do cara, né? Completamente fora da curva. Toda essa história do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Herman Telles e do Beto Sicupira está muito bem narrada no livro Sonho Grande, que é um livro inspirado no lema de Jorge Paulo, que é o seguinte: sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Esse livro, inclusive, faz parte da lista de livros recomendados do Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo inteiro e provavelmente o maior investidor da história, para você pegar um pouquinho aí do quão importante é esse livro. Eu já li, é um livro muito interessante, recomendo demais, eu vou deixar o link dele aí na descrição caso você queira dar uma olhada. E na primeira posição aqui no nosso ranking de homens mais ricos do Brasil, o homem mais rico do Brasil é Joseph Safra, com uma fortuna estimada em 2020 de 19,9 bilhões de dólares, o que o coloca na posição 39 do ranking global da Forbes. Safra, ele não é brasileiro de nascença, ele é um banqueiro libanês que foi naturalizado brasileiro. Então a gente já sabe aqui que a fonte da riqueza desse cara é o setor bancário. Mas para conseguir te contar essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e contar a história do pai do Joseph Safra, o Jacob Safra. Na década de 1920, o Jacob fundou o banco Jacob E. Safra lá na cidade de Beirute, no Líbano. Já que eles são do Líbano, eu acho que o certo é Jacob, não Jacob, né? Enfim. E aí na década de 1950, essa família veio para o Brasil e fundou aqui o atual Banco Safra. Esse banco era conduzido pelo Jacob, o pai, o próprio Joseph e dois irmãos, o Edmond e o Moise, ou Moisés, eu não sei como se pronuncia um nome libanês. O que aconteceu foi o seguinte: o pai, o Jacob, ele eventualmente veio a falecer e em consequência disso o Edmond, um dos irmãos, também decidiu vender a sua parte, que foi comprada pelo Joseph e pelo Moisés. O desenrolar dessa história não é tão bonito como a das outras histórias que a gente contou aqui nesse vídeo, porque existem muitas conspirações ao redor dela. Em uma situação trágica, o irmão Edmondo, que tinha vendido a sua participação no banco, veio a falecer em um incêndio que foi causado na sua própria casa, o que até os dias de hoje levanta algumas suspeitas ali de um possível ato criminoso, mas não existe nada confirmado sobre isso. E os outros dois irmãos, o Joseph e o Moise, ou Moisés, não tem acento, eu vou falar Moise, eles acabaram se envolvendo em uma disputa não tão amigável pelo controle do banco. O vencedor dessa disputa, como você já deve imaginar, foi o Joseph, afinal ele é aqui o homem mais rico do Brasil, ele ocupa a posição ali 39 do ranking global da Forbes, então ele acabou vencendo a disputa. E aí em 2006 ele adquiriu a parte do Moise do banco numa transação de 2 bilhões de dólares. Bom, então é isso daí, esses são os 5 homens mais ricos do Brasil, eu espero que esse vídeo tenha te trazido valiosos ensinamentos ou ao menos tenha matado a sua curiosidade. Eu quero te pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, é só clicar no botão vermelho e deixar a curtida também caso você não tenha feito isso ao longo do vídeo. Ah, e é claro, quero te pedir também para você compartilhar esse vídeo com aquele amigo que conversa sobre essas coisas com você, porque eu sei que você tem um amigo assim, todo mundo tem um amigo assim. Eu vou deixar aí na descrição alguns links do meu site, do meu Instagram, caso você queira me conhecer melhor e interagir um pouquinho melhor comigo por lá. E também vai aparecer na tela aqui agora um outro vídeo bem interessante que eu gravei aqui para o canal, eu recomendo que você vá lá assistir, eu tenho certeza que você vai achar bem interessante. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.